Olha Só aí. para explicar para a turma, não é irresponsabilidade, não é violação, não é crime. O Alan tem esse carro que eu nunca terei, que eu morro de medo desses carros. Ele tem um carro que tem direção autônoma, então ele só tem que ficar olhando para frente, mas não precisa apertar pedal, não precisa tocar no volante. O carro Vocês querem ver? troca de pista sozinho. Aqui, ó. É mais responsável que o Alan, viu? Olha aí, ó. Dá pra ver Tá, aí? tá Tranquilo, tá tranquilão, boa a né? estrada, Tá hein? boa, hein? Tá bom, tá tranquilo. Passou uma chuva aqui agora. Só que eu fiquei com receio, porque vocês demoram demais para me colocar online. Eu falei, ih, vai acabar a internet. Daqui a pouco começa o meio do mato aqui. E aí, ó, começamos aqui pela Então, caminhada, eu tava ouvindo, caminhada. tava ouvindo. Só vou precisar que vocês botem no mudo aí, porque eu tô me ouvindo no Tá. retorno. Beleza, agora sim. Então, o que que acontece? Foi bem o que o Max falou, tá? Lacombe, Max, e a você, a nossa quarta cadeira querida, que está nos acompanhando. Não deixe de curtir e compartilhar. É, o lance todo é o seguinte: qual é a grande mentira que a imprensa está falando com relação ao encontro? O Lula conseguiu se colocar numa posição onde ele estabelece os termos, né? Ou seja, eu quero um encontro. Vamos botar a câmera aqui, Pedrão, o pessoal poder, o Max e o Lacombe até poderem acompanhar o chat aí. É, tá lá? Tô aqui. Tô aqui, caiu não. Agora eu não sei. Alô? Tamo Tá te me ouvindo? ouvindo. Tá. Pede o Pedro botar a câmera aqui, que aí Tá fica caminho mais em fluido. você agora. Tá. Acho que eu tô sem retorno então, porque o meu retorno aqui tá continuando dividido. Então, o que eu tô querendo explicar é o seguinte: qual é a narrativa que a imprensa está colocando? Que o Lula conseguiu estabelecer os termos, ou seja, ele não foi se encontrar com o Trump como ele gostaria, quer dizer, como o Trump queria. O Lula mandou emissários e todos os emissários foram negados. E aí, logo, o Lula conseguiu tudo que ele queria porque ele fez a chamada de telefone, como ele falou, não, vai ter que ser, vamos dizer assim, vai ter que ser do meu jeitinho aqui. Eu vou lá, vai ter que ser do meu telefone. O Max falou, 15 minutos de conversa? Menos do que isso, Max. Porque como o Lacombe falou, o pessoal está esquecendo. Nenhum dos dois fala português. Isso é importante a gente lembrar. Né? Nem o Trump, nem o Lula. Então, para você traduzir o que o Lula está falando sem dar merda, você tem que fazer um trabalho hercúleo, entendeu? Você tem que tradução mais contenção de danos. Né? Traduzir o Lula é traduzir e fazer contenção de danos. É quase um marketing online ali, real time, né, em tempo real, para poder amenizar o que o Lula está falando de besteira. Então, não foi nem 4 minutos cada um, se você calcular bem aí. Basta ver o programa aqui. Imagina alguém traduzindo o que eu estou falando. Você vai ver aí que, se for fazendo a tradução, dá mais ou menos isso. Então, nem isso aconteceu. Então, no máximo, 4 minutos de conversa, né? E o Lula está arrotando, né, de que tudo que ele fez do jeito que ele fez era do jeito que ele queria, da maneira que ele queria, etc. Mentira. O Trump é que deixou o Lula ter essa sensação, né? E o checkmate foi colocar o Rubio na jogada. Porque ele colocando o Rubio na jogada mostra o quê? Mostra que, na verdade, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, a gente se respeita aqui enquanto presidente, né? Você é presidente, eu sou presidente, a gente fala aqui um oi e a gente joga a conversa para os nossos secretários. O Alckmin é vice. O Lula vai falar com o J.D. Vance? Não. No caso, o Alckmin vai falar com o J.D. Vance? Não. Porque a equivalência aqui seria o Trump colocar o J.D. Vance para conversar com o Alckmin. Não é isso que está acontecendo. O Lula está usando a sua melhor moeda, tá? Ele está usando a sua melhor moeda, enquanto que o Trump não está usando a sua melhor moeda. O Trump está usando, eu vou te dar aqui o, o Marco Rubio para poder falar com o teu Alckmin. Ou seja, eu vou te dar aqui o meu lateral para falar com o teu atacante. Só para o pessoal poder entender, né? Explicar de uma maneira bem simples. Eu vou estacionar aqui rapidinho para poder falar com vocês melhor.
E aí, é isso que a imprensa não está falando. A equivalência das posições não estão sendo transmitidas pelo jornalismo brasileiro. Está todo mundo transmitindo como se fosse equivalência de posições. O Trump, ele é presidente e falou com o Lula que é presidente. Aí o Trump vai colocar o secretário dele para poder falar com o vice do Lula. Sendo que o histórico do Alckmin é pior do que pinto no lixo, sujo mesmo. Porque quem conversou com o Hamas foi o Alckmin. Quem conversou com o Hezbollah foi o Alckmin. Quem conversou com a Al-Qaeda foi o Alckmin. E ele está indo conversar com o Marco Rubio numa situação completamente diferente. Então, a leitura que a imprensa está fazendo é uma leitura muito canalha. E o povo brasileiro, por não entender, falando não a audiência, né, da timeline, mas o povo brasileiro, por não entender essa falta de equivalência de posições que o Trump já está colocando, diminui o Lula. Não coloca o Lula numa posição privilegiada, né? E a gente falou também, Alan, da importância desta caminhada hoje em Brasília, concentração a partir das 4 da tarde em frente à Catedral, pela anistia ampla, geral e restrita e pela liberdade do Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar há mais de 2 meses já, né? Hoje é dia 7 de outubro, aliás, 2 anos daqueles ataques terríveis do Hamas contra Israel. O Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Então, acho que é importante você também fazer aí um apelo para que todo mundo que está em Brasília, na região de Brasília, compareça, participe dessa caminhada. Não será uma manifestação tradicional, gigantesca, mas é importante que haja um bom público nessa caminhada, Alan. Lacombe, Max e a toda a nossa audiência. Eu vim para Miami para negócios da Timeline, também para conversar com alguns amigos. Tive a alegria de me encontrar com o Leandro Ruschel, uma galera boa que estava aqui em Miami, alguns brasileiros e pessoas que estão morando no Brasil. O sentimento assim, é único. O cara está no Brasil. Medo, incerteza do futuro, não sabe o que vai acontecer. A caminhada da anistia, ela é uma coisa ousada, por mais que ela poderia ser muito mais do que só uma caminhada, ela está sendo uma caminhada ousada, né? A família Bolsonaro está sofrendo. Pelas minhas informações, o Jair Bolsonaro ele fica com crise de soluço, ele fica sofrendo e temeroso de pedir para ir para o hospital, com receio de que isso possa aumentar mais restrições, mais problemas para o Jair, inclusive levá-la à penitenciária sem crime. Então, o que a gente precisa entender? Agora não é a hora do medo. E eu encontrando com o pessoal aqui, Lacombe, Max, as pessoas me falavam o quê? Alan, obrigado, você é muito corajoso. Alan, obrigado, você é o nosso herói e tal, não sei o quê. O povo agradecendo o nosso esforço, né, na timeline. Só que, por que a timeline está conseguindo avançar, gente? Porque a gente não teve medo. Afinal de contas, nossos parentes estão no Brasil. Nossos amigos estão no Brasil. Vocês estão protegidos nos Estados Unidos. Sim, mas nada impede que mesmo isso possa cair amanhã. A nossa certeza não é uma certeza fundamentada em pedaços de papel. A nossa certeza, a nossa confiança, a nossa luta é pautada mais na fé. E o povo brasileiro precisa entender isso. Agora não é hora do medo. Sobretudo os políticos. Agora não é hora do medo. Nunca a gente teve um presidente do tamanho da importância dos Estados Unidos gritando contra os mesmos problemas que o Brasil está gritando desde a década de 80. Desde a década de 80. O Caiado em candidatura, quem o pessoal nunca viu, se vocês nunca viram debates presidenciais do Caiado com Lula na década de 80, ele estava denunciando as mesmas coisas que nós estamos denunciando hoje. Só que a gente tinha a Argentina a nosso favor? Não. A gente tinha a Itália a nosso favor? Não. A gente tinha os Estados Unidos a nosso favor? Não. A gente tinha o Nigel Farage na Inglaterra a nosso favor? Não. Pelo contrário, o Carlos Lacerda estava lá na década de 60 gritando por os problemas do Brasil e ninguém sabia.
Hoje nós temos um Eduardo Bolsonaro indo na Casa Branca, mostrando todos os problemas que nós estamos lutando há mais de 50 anos. E a gente nunca teve essa chance. A gente nunca teve essa força. A gente nunca teve uma imprensa nos Estados Unidos falando com as autoridades americanas dos problemas que estão no Brasil. É a timeline. Outras empresas brasileiras de comunicação, pessoas individuais como Paulo Figueiredo e tantos outros, estão nos Estados Unidos falando dos problemas no Brasil. A gente nunca teve essa situação. Os problemas são os mesmos. As consequências dos problemas estão aumentando, a gente está sentindo mais, mas agora está expondo mais. Você imagina você ter um crime organizado na sua rua que você já sabe há muito tempo e quase ninguém queria te ouvir. Aí, à medida que o cara vai ganhando mais poder, as pessoas começam a te ouvir mais. E aí agora você consegue quase chegar em autoridades locais que podem afetar esse crime organizado que está lá na sua rua. Cara, agora é a hora. Agora é a hora de gritar, agora é a hora de caminhar. Nós não podemos dar mole. A gente não pode baixar a cabeça. Os comunistas não estão confortáveis com toda essa situação. Por quê? Vamos fazer calculadora aqui agora. Lacombe, Marx é a nossa audiência. Você pega aí. Se você tem 90% dos brasileiros que ganham até 3.200 e poucos reais, 90% dos brasileiros, aumentando tarifa, piora, a economia se agrava. Vocês acham que a galera vai ficar só culpando o Trump? Boa parte vai, porque assiste a Globo. Mas outra parte vai dizer o seguinte: pô, o Lula também só está fazendo besteira. O Lula está dizendo que vai querer dar gás de graça, vai querer dar isso de graça, vai querer dar isso de graça. Está tudo ficando mais caro. O povão, por mais que não nos assista, ele não vai saber onde atacar, mas ele vai sentir: opa, tem alguém me beliscando, tem alguém ferindo o meu dinheiro, meu dinheiro suado. E isso não vai dar tranquilidade para o Lula. Tanto é que eles estão querendo aumentar a censura, exatamente por medo da gente se comunicar com o povo. Porque o povo vai ter uma ira sobre algum problema que ele não sabe qual é, e à medida que ele tem contato com pessoas que falam a verdade, assistam um vídeo do Nicolas, do Gaia, do Eduardo Bolsonaro, da gente aqui na Oeste, assiste um filme da Brasil Paralelo, assiste a Hora Verde, assiste Fio Diário, assiste a Bárbara. Se o povo tiver contato com algum desses aqui, começa a ligar a anteninha. É igual o sinal que eu estou precisando aqui. Por que eu parei? Porque se o carro for andando, o que acontece? Sai de uma antena, vai para outra, sai de uma antena, vai para outra, sai de uma antena, vai para outra. E é exatamente isso que vai acontecer com o povo. Vai sair de um canal, vai para o outro, vai sair de uma pessoa, vai para outra. E ele vai tendo, ele vai se conectando com a verdade. E aí o que acontece com o povo se ele se conectar com a verdade, Lacombe, Max? Você entende que agora é a hora de gritar, agora é a hora de continuar lutando. Mais do que nunca. Não é a hora da gente ficar ali acuado e tal. Não estou dizendo que as pessoas têm que sair para as ruas, se colocar em risco, sabendo que a tirania está aí. Não, eu falo que agora é a hora da gente gritar pro amigo, pro parente, pro vizinho. O seu grito não precisa ser um grito para as autoridades. O seu grito não precisa ser para os deputados. O seu grito precisa ser ao redor. As pessoas precisam começar a entender o que está acontecendo. Ontem